Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. Nós estamos lançando nesta semana o curso Desenvolvimento de Trading Bots para NinjaTrader No Code, que é um curso focado para pessoas que estão operando no mercado americano, querem desenvolver as suas próprias ideias, criar seus próprios robôs, regras de coloração, alarmes e screenings, sem precisar aprender linguagem de programação. Então nós estamos ensinando na plataforma NinjaTrader como fazer isto. Lá nós temos ferramentas e funcionalidades que nos permitem. Ontem, dia 8 de abril, eu fiz a primeira live de lançamento, no qual eu passei diversas informações sobre o curso, questão de preço, funcionalidades, sobre o mercado americano, sobre mesas proprietárias. E na quarta-feira, que seria amanhã, eu vou falar também sobre como fazer um backtesting dentro da plataforma NinjaTrader. Então eu vou comparar o backtesting da NinjaTrader com o backtesting do Profit. É uma demanda que diversas pessoas já fizeram no passado, se tem como comparar o backtesting de outra plataforma com o Profit. Então as pessoas costumam reclamar muito sobre os resultados obtidos em backtesting. E é isso que eu pretendo fazer na live de amanhã. Eu pretendo demonstrar que existem formas diferentes de fazer backtesting. Cada plataforma implementa o backtesting de uma forma diferente. Então tem algumas maneiras de fazer um backtesting que são melhores do que outras. Então a plataforma, nativamente, ela já tem um backtest melhor do que outra plataforma. Mas além disso, a gente precisa estar sempre ciente das restrições sobre cada backtest. Então são restrições associadas a dados e também à dificuldade de simular situações reais. Então o resultado do backtest nunca vai ser igual ao resultado de uma conta real. A gente pode tentar chegar num resultado que tenha uma divergência pequena, sabendo das limitações do backtest, mas igualzinho uma conta real nunca vai ser. Então é importante entender isto sobre backtest. E pensando nisso, eu vou disponibilizar neste vídeo uma das aulas do curso de automatização de trading em NTCL. Então este foi o primeiro curso que nós lançamos aqui na comunidade e é um curso muito completo, onde eu te ensino a fazer tudo o que é possível em termos de automatização dentro do Profit Chart, da Vector e da Black Arrow. Então eu vou ensinar o NTCL do zero até o nível avançado para vocês neste curso. É um curso de mais de 25 horas. Esta aula que eu vou passar para vocês é apenas uma única aula para você ter ideia do conteúdo do curso. E aproveitando, é sobre o tema de backtesting, então já vai servir de gancho para a live de amanhã, no qual nós estamos lançando aí o curso de desenvolvimento de Trading Bots para NinjaTrader No Code, onde na NinjaTrader nós temos um outro ambiente de backtesting com características diferentes. Então, antes de eu soltar a aula, deixa eu só fazer mais uma ressalva. Nesta semana de lançamento do curso da NinjaTrader, nós estamos fazendo uma condição especial. Nós estamos criando um combo onde você pode adquirir o curso de NTCL e o curso de NinjaTrader em um único pacote e pagando um valor muito interessante para você ter acesso a dois cursos, onde você vai aprender a automatizar trading em duas plataformas diferentes, tanto para operar no mercado lá fora com a NinjaTrader por meio de mesas proprietárias, quanto para continuar suas operações aqui na B3, ou operar, se você quiser, no mercado americano pela Black Arrow, operando aí pela Active Trades. Espero que gostem do conteúdo dessa aula e eu te espero amanhã, 10 de abril de 2024, às 7h30 da noite. Um grande abraço e até! Olá pessoal, nesta aula nós vamos entender o que é backtesting. Backtesting é o processo de testar algo em retrospectiva, ou seja, no passado. E para fazermos isso, obviamente precisamos ter dados armazenados do histórico que já ocorreu. Percebam a importância que os dados possuem para a realização de simulação histórica. A nossa capacidade de simulação e convergência dos resultados com o histórico que já ocorreu está diretamente relacionada à quantidade, qualidade e tipo de informação histórica que dispomos para realizar as simulações. Pense comigo, se nós tivéssemos uma série temporal de preço de fechamento de um determinado ativo nos últimos 50 anos em base diária, o que nós poderíamos fazer com estes dados? Poderíamos simular operações intradiárias? Naturalmente que não, porque nós não temos informações dos preços máximos e mínimos para cada dia.
Vamos ir agora um pouco além. Vamos supor que nós tenhamos a série temporal de dados de preço de abertura, máxima, mínima, fechamento, famoso OHLC, deste mesmo ativo nos últimos 50 anos. Neste caso, nós poderíamos simular operações intradiárias? Mais ou menos, porque ainda neste caso, nós não temos como saber se uma determinada barra qual foi o preço atingido antes, o de abertura ou de encerramento da posição. Teríamos que adotar uma solução. E em TI, o que geralmente nós fazemos para não dizer que é um chute, é utilizar uma heurística, que seria um chute calculado, ou seja, uma regra objetiva que nós sempre iremos utilizar desta mesma forma. E é claro, isso está sujeito a imprecisões. Mas vamos pensar que o céu é o limite e que agora nós tenhamos os dados de negociação trade a trade dos últimos 50 anos para este ativo. Então nós temos data e hora em precisão de milissegundos, lado comprador, lado vendedor e quantidade negociada. Legal! Já seria possível fazermos simulação de operações intradiárias com razoável precisão. Mas vamos pensar no custo de armazenamento dessas informações. Estamos falando de 50 anos de dados trade a trade. Isso aí seria na casa de gigabytes de dados para um único ativo. O poder de processamento exigido para realizar um backtesting com tantos dados seria considerável. Poderíamos pensar que num computador desktop que você tem disponível na sua casa, isso poderia levar minutos para executar uma única simulação. E geralmente nós fazemos inúmeros backtests variando os parâmetros da estratégia. Então isso certamente levaria muito tempo para executar em um computador pessoal como que nós dispomos em nossas casas. Mas parece que com estes dados nossos problemas estariam resolvidos, certo? Bom, isso é questionável. Depende. Eu falei que as operações seriam intradiárias. Mas e se essas negociações ocorressem em frações de segundos, em poucos segundos? Vamos supor que você tem um histórico de operações em conta real com preço e horário de abertura e de fechamento das posições. Se eu rodasse um backtest numa base de dados de negociação, será que eu obteria exatamente os mesmos valores para o preço de abertura e encerramento das posições que você possui? Certamente que não, porque nós ainda não temos uma informação importante, que é o registro das intenções de compra e venda, o book de ofertas, o qual é executado em fila de prioridade. Pense um pouco, quando nós enviamos uma ordem para a corretora, é realizado ali um processamento e em seguida vai para a bolsa de valores. E se for uma ordem limitada, ela irá compor o book de ofertas. O nosso backtesting, as informações que nós temos de dados de negociação, pode informar que em determinado momento o preço foi atingido para a ordem limitada que nós enviamos. Mas nós não temos como saber se a nossa ordem estava numa posição da fila a qual poderia ter sido executada. Mas tudo é uma questão de dados, certo? A gente poderia ter uma base de dados com todas as alterações, inclusões e exclusões no book de ofertas. E assim poderíamos simular a dinâmica de composição do book de ofertas. O problema é que para 50 anos a gente não tem dados disponíveis de book de ofertas. Talvez, desde os anos 2000, a gente consiga para alguns ativos ter este tipo de informação. Mas vamos pensar que mesmo para 20 anos, podemos estar falando aí de terabytes de informações para um único ativo. Imagine o tempo de processamento de um único backtesting com a base de dados de terabytes. Estamos falando de um backtest que poderia durar dias para ser executado. E será que com toda essa riqueza de informações, iríamos obter, afinal de contas, os mesmos valores para a entrada e saída das posições que você tem nesse histórico real de operações? O resultado talvez seja mais próximo, mas ainda haveria diferenças porque temos uma coisa chamada latência. Latência é o tempo que demora para o sinal da cotação da bolsa de valores chegar na sua máquina, você tomar uma decisão, disparar uma ordem e essa ordem chegar lá na bolsa de valores de volta. Esse tempo depende de diversos fatores. Alguns estão no nosso controle, outros não. Por exemplo, o tempo de tráfego da internet, da bolsa até a sua máquina local, o tempo de processamento na sua máquina local, o tempo gasto de processamento com a sua estratégia, o tempo de tráfego na sua rede interna, o tempo de tráfego da internet até chegar de volta na corretora,
a fila de espera na corretora para avaliar o risco dessa operação, o envio pela internet, novamente o tráfego para chegar lá na bolsa de valores. E, além de tudo isso, pode acontecer erros nessas comunicações no meio do caminho, que serão automaticamente reenviadas as informações devido ao protocolo de comunicação TCP/IP. Eu acho que vocês já entenderam o ponto que eu quero chegar aqui. Não existe simulação perfeita. A gente sempre vai ter resultados diferentes da execução real. E no final das contas, o que importa é sabermos a limitação do processo de backtest que vamos executar. Isso passa por entender quais são os dados que temos à nossa disposição e se valeria a pena realizarmos simulações mais precisas se tivéssemos acesso a dados mais ricos e a poder de processamento e armazenamento suficiente. Feita essa introdução, vamos falar das principais funcionalidades do ambiente de backtesting da Nelogica. Nós estamos trabalhando neste ambiente já há um bom tempo, é o famoso editor de estratégias. No ambiente de backtesting das plataformas da Nelogica, nós temos uma limitação de barras carregadas para o histórico de simulação. Por exemplo, se você escolher um contrato futuro, caso do mini índice, no tempo gráfico de 1 minuto, você teria aproximadamente 2 meses e meio de dados, dos dados mais recentes. Se estivéssemos falando de um tempo gráfico de 1 hora, você possivelmente conseguiria acessar os últimos 11 anos de dados históricos. E infelizmente não há nenhuma funcionalidade que permita você carregar a sua própria base de dados para dentro do ambiente do Profitchart, Vector ou Black Arrow e realizar o seu backtesting com estes dados. A vantagem do backtest, imagino que já esteja claro para você, é que você consegue em poucos segundos ou minutos realizar a simulação de uma determinada estratégia em um ou mais ativos por meses ou anos. E isso já é algo fantástico. Em pouco tempo você consegue ter um conjunto de dados estatísticos de como foi a aplicação de determinado setup operacional em um conjunto de ativos. No entanto, eu preciso alertar para um ponto importante. No ambiente de backtesting da Nelogica, no editor de estratégias, não é possível realizar o backtesting de estratégias que utilizam dados de múltiplos ativos. Bom, vamos avançar um pouco mais. E para nos aprofundarmos no tema de backtesting, é importante entender o modelo de simulação das plataformas da Nelogica. Isso foi objeto de uma aula no início do curso, mas eu vou recapitular aqui um ponto importante, que é a heurística de simulação. Imagine, por exemplo, que você faça uma compra a mercado. Você sabe que esta ordem será executada no preço de abertura da próxima barra. Agora considere que nesta barra, não importa o tempo gráfico, irá atingir tanto o preço da sua ordem de stop quanto a sua ordem de alvo. Como você está fazendo o backtest, você só tem dados históricos de barras fechadas. Qual seria o preço atingido primeiro? Para saber isso, a gente precisaria de dados trade a trade. E o ambiente de backtesting ele não fornece esse tipo de funcionalidade. Ou seja, nós precisamos adotar uma heurística nesses casos. E a heurística é a seguinte: se nós tivermos uma barra de alta, nós teremos a execução do preço de abertura, mínimo, máximo e fechamento. No entanto, se for uma barra de baixa, nós teremos abertura, máxima, mínima e fechamento. Perceba que com esta heurística o simulador não tem garantias de que irá acertar exatamente a ordem de execução dos preços de stop e de alvo. Mas a heurística garante uma uniformidade no tratamento destes casos. Portanto, quanto mais situações a sua estratégia tiver de ordens de stop e alvo dentro da mesma barra, mais o resultado do backtest poderá divergir de uma execução de backtest em dados de replay de mercado, onde se tem informação tick a tick, dados de negociação. Por isso que é tão comum as pessoas colocarem robôs para executarem em replay de mercado. Apesar de ter a informação tick a tick, infelizmente as estratégias que são executadas em replay de mercado dentro do ambiente de backtest no editor de estratégias não realizam roteamento de ordens no tick a tick, apenas no fechamento das barras, diferentemente do módulo de automação que veremos no módulo futuro. Assim, o tempo para realizar um backtesting em replay de mercado eleva-se muito, sem vantagens significativas para o processo de simulação. Tá certo que você pode, no replay de mercado, configurar a velocidade do replay,
Mas isto tem as suas desvantagens, porque também afeta o preço de execução das ordens. Ao configurarmos um replay de mercado para uma velocidade acelerada, é como se os dados estivessem chegando à sua plataforma de maneira mais rápida. No entanto, o tempo de processamento da sua estratégia não se modifica, o que resulta em uma latência aparente. E essa latência reflete-se no slippage das operações, que é a diferença entre o preço desejado de uma ordem e o preço efetivamente executado para aquela ordem. A principal vantagem de executar um backtest em replay de mercado, não obstante o tempo ser muito mais elevado, seria a correta execução das ordens de stop e de alvo. Uma vez que nós temos as informações tique a tique, estas ordens serão executadas na ordem correta. Enfim, eu gostaria de reforçar que é extremamente natural encontrarmos diferenças no backtesting que realizamos dessas três formas diferentes. A primeira seria executar numa conta simulada em tempo real. Poderíamos executar em replay de mercado acelerado, ou poderíamos executar no ambiente de backtesting com dados de barras fechadas. Cada uma dessas execuções tem as suas características. O que não é natural é pensarmos em ter o mesmo resultado nesses três tipos de processamentos que são diferentes. No final das contas, o que é mais importante nessa história toda? É você entender o contexto no qual está realizando backtesting, saber que existem divergências numa aplicação em conta real e estar ciente de como minimizar os efeitos do backtesting. Sabendo que sempre haverá uma divergência, você deve tomar os cuidados necessários para que essa divergência não seja significativa. E além do mais, que o backtest tenha uma velocidade suficiente para que permita você avançar no desenvolvimento das suas ideias e estratégias. Bom, o assunto de backtest é muito amplo e certamente nós não esgotamos tudo neste vídeo. Vamos deixar alguns assuntos para serem apresentados nas próximas aulas. Nos vemos lá e até!